Isaac, é o autor do projeto 2043 de 2011, com a palavra o culpado de tudo. Bom, eu queria primeiro cumprimentar todos os membros da mesa, dizer e parabenizar o deputado Stepan Nencessian da iniciativa de fazer uma audiência pública. A gente, quando apresenta um projeto de lei, a gente sabe que esse projeto de lei nem sempre ele vai ser 100% da verdade, nem sempre vai estar certo. E a audiência pública é para isso, para a gente debater, discutir, fazer, dar base para o relator, fazer as alterações que tem que ser feitas no projeto. O que a gente não pode só admitir no Brasil é reserva de mercado. E agora o que eu queria deixar claro aqui, para todos os debatedores, é que essa é a Comissão de Educação. E aqui na casa a gente tem as comissões temáticas, elas são comissões para tratar do assunto relacionado à nomenclatura da comissão. Muito se falou aqui nas exposições sobre a diferença da profissão do arquiteto, do paisagista, mas o que a gente tinha que falar aqui é na questão relacionada à educação. E na questão relacionada à educação, eu acho que é claro e é evidente que existe a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma entidade séria, que contém um curso de composição paisagística. E é reconhecido pelo MEC. Então, se a gente fosse ver o mérito dessa comissão, não é para se analisar a constitucionalidade nem mérito de relações de trabalho, para a gente analisar a questão educacional. Então, nesse ponto, eu acho que fica fácil para o relator dar a posição de mérito de que existe uma entidade reconhecida pelo MEC, a menos que a gente exclua ela do MEC e feche a universidade. Então, nessa comissão, eu acho que é muito claro a posição de que é válido o projeto de lei, a análise meritória dessa comissão. Mas como a gente está falando de outros assuntos, a gente está falando da questão de o que é o arquiteto, o que é o paisagista, eu queria fazer uma pergunta para os membros da mesa, que é a questão das horas de aula relativa a paisagismo. Quantas horas de aula tem numa faculdade de arquitetura da matéria específica de paisagismo? E quantas horas tem na faculdade de paisagismo sobre a matéria paisagismo? O que eu tenho informações é que seria 150 horas na de arquitetura e 3.000 horas na de paisagismo. E, pelo que a deputada Flávia Moraes me passou, que era relatora dessa proposta na Comissão do Trabalho, ela disse que, inclusive, tem faculdades em Goiás onde a matéria do paisagismo é opcional. Quer dizer, então, o arquiteto se forma, querendo ou não fazer essa matéria, mas pode exercer a função de paisagista. E o que esse projeto quer, ele não é limitar os poderes nem as atribuições do arquiteto. Esse projeto quer simplesmente que o arquiteto possa ser arquiteto, possa fazer o paisagismo, mas que o paisagista possa simplesmente ter o direito de ser paisagista. Não aconteceu o que aconteceu com a Isis, por exemplo, que se formou numa faculdade, mas não pode trabalhar. E se trabalha, ela faz o projeto, mas tem que pagar um arquiteto para assinar, senão é autuada pelo CAL. Então, o CAL ele foi formado por uma divisão entre engenheiros e arquitetos. Porque se o engenheiro ele faz a planta, então para que ele precisa do arquiteto? Não é isso. Cada um tem a sua função. E foi uma luta dos arquitetos durante muito tempo. Então, por que agora os arquitetos são contra a atuação dos paisagistas? Eu acho que são funções totalmente diferentes, a gente está claro e evidente isso daí. Foi colocado aqui pela doutora Letícia que o projeto ele fala muito de áreas verdes, mas é justamente isso, é um projeto dedicado à profissão de paisagista, não um projeto dedicado à profissão de arquiteto, que, na minha opinião, existe uma diferenciação grande entre os dois. A gente sabe que na França, Estados Unidos, Austrália, todos esses países existem as duas profissões. Por que o Brasil tem que ser diferente? Por que a gente não pode seguir os exemplos dos países desenvolvidos? A gente sabe que existe um acordo entre a IFLA e a UIA, que são as duas entidades, eu que pouco conheço do assunto, mas são as duas entidades internacionais que representam as duas categorias. Se eles reconhecem a diferenciação das funções e atribuições, por que as entidades aqui dentro do Brasil, muitas delas afiliadas a essas entidades, não podem também reconhecer isso? Existe a resolução 51 do CAL, que
diz que é atribuição exclusiva do arquiteto a função de paisagista. Resolução nenhuma, de conselho nenhum, pode passar por cima de uma lei federal. E a lei federal é clara, é função do biólogo, do agrônomo, do engenheiro florestal, a questão de paisagismo. Então, isso é, além de tudo, inconstitucional, essa resolução 51 do CAU. A doutora Letícia falou sobre a questão que o projeto é ética e socialmente injusto. Eu acho que injusto, ética e socialmente, é a reserva de mercado. Isso sim é que faz o país não prosperar, não gerar emprego. E a gente tem que olhar como consumidor. Eu faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor, não sei se você sabe, a gente trabalha muito a questão do respeito ao consumidor. Eu acho que a gente reconhecer a profissão é dar a oportunidade do consumidor saber que aquele profissional que ele está contratado é capacitado, tem horas de aula, tem horas de estudo. Isso vai ser bom para o mercado como um todo e para o consumidor final. Foi colocado aqui na questão, também a doutora Letícia, desculpa estar te citando tanto, doutora Letícia, mas foi colocado que o projeto trata da questão de jardinismo, eu não sabia, mas deve ser parecido com jardinagem, né? Mas como pode ser jardinagem se num curso da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem desenho artístico 1, desenho anatômico 1, plástica 1, história da arte 1, teoria da percepção, geometria descritiva, desenho artístico, história da arte 2, teoria da informação. Nossa, nem vou falar que tem muita matéria. Não pode ser considerado como jardinagem ou jardinismo um curso desse. É um curso muito mais complexo do que isso. Então, o que eu queria é fazer um apelo aqui para o deputado Exalci, deputado Stepan Ercecian. Primeiro, vamos olhar o mérito da comissão, a educação. O curso já é regulamentado pelo MEC. E segundo, pedir um apoiamento para vocês, para a gente regulamentar uma profissão que hoje é tão discriminada no Brasil, mas que merece todo o nosso respeito, todo o nosso apreço, todo o nosso carinho. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ricardo. Dá com a palavra o deputado Exalci. Senhor presidente, senhores paisagistas e arquitetos, né? Deputado Stepan, na prática, o grande problema que eu vejo aqui é a questão do Ministério da Educação. Acho que está faltando na mesa o Ministério da Educação, que é o grande culpado de tudo isso. Nós devemos ter aqui mais ou menos 50 projetos aqui de regulamentação de profissões, né? Exatamente porque o MEC, que deveria ter feito isso, não faz. Então, eu acho que para a gente resolver definitivamente para todos, porque senão não vamos ficar aqui discutindo cada semana um novo, porque todo dia vai aparecer um novo. Agora, realmente não tem sentido a pessoa fazer um curso durante 3 anos, né, de especialidade nessa área e não poder exercer a profissão porque não é arquiteto. É um negócio assim meio, né, sem lógica. Você sabe que sabedoria é você reconhecer o óbvio, né? E o que nós precisamos, de fato, independente da questão aqui do paisagismo hoje, é resolver definitivamente essas questões das profissões. Que estabeleça isso. O MEC autorizou o curso, automaticamente aquele curso já tem que estar autorizado, né, e reconhecido a profissão. Não tem sentido o MEC autorizar uma série de coisas e depois você ficar, se pode, se não pode, né, ficar sendo penalizado por essas coisas. Então, essa é a sugestão que faço. Né, parabenizo, né, a iniciativa desse debate, é importante mesmo. Essas questões aqui é muito claro, foi muito claro aqui, quer dizer, né, óbvio, cuja arquitetura, né, se trata de diversos temas, e paisagismo tem 2 horas, e você cria um curso só de paisagismo por 3 anos, é óbvio que tem que ter outros 4 anos, tem que ter totalmente diferenciado. Obrigado, professor deputado Exalci. Vamos levar essa, independente desse projeto, levar essa proposta para o seio da nossa comissão. Eu vou abrir aqui para 2 pessoas do público para se manifestar também, o Gilson Maranhão, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. É você? Eu posso. Sou. É o Gilson? Sou Gilson. Mas não é Maranhão? Não. Eu queria dizer que eu concordo muito com o deputado Exalci, no sentido de que o MEC deve ser chamado para conversar. Nós temos uma quantidade enorme de cursos, né, acontecendo pelo país e
os colegas, as pessoas fazem aqueles cursos e depois, logicamente, não podem exercer a profissão, né? É lógico, eu acho que tem que haver uma responsabilidade com relação a esses cursos, né? Hoje, nós sabemos que o capitalismo levou a que nós tivéssemos uma quantidade de escolas absurdas, né? Nós recebemos nas nossas caixas de e-mails, todos os dias, uma quantidade imensa de cursos pelo país, né? Mas eu acho que nós estamos aqui numa casa onde a responsabilidade pelas decisões que acontecem no país, elas têm que ser tratadas com muito carinho. Então eu concordo plenamente com o deputado que nós temos que tratar essas questões de uma maneira um pouco mais séria, né? Eu tenho uma filha que fez enfermagem e quando ela estava pensando no que fazer com 15, 16 anos, né? Que na minha opinião é muito cedo para você decidir a sua vida, mas ela estava já querendo decidir a vida dela, ela queria fazer medicina, porque medicina era o caminho. Depois ela percebeu que o caminho do médico é um e o caminho da enfermagem é outro. E ela foi fazer enfermagem. E depois ela falou assim, papai, deveria ter um curso de enfermagem social, porque o SUS, nós temos que melhorar o SUS. E aí, se a gente pegar um curso e achar que é possível dividir esse curso, dependendo da vontade de cada um, nós podemos não estar atendendo às necessidades de um país, né? Eu entendo, sim, que o médico tem as suas especialidades, mas não dá para você pensar o coração sem pensar o corpo todo. É impossível você pensar o pé se você não tiver o conhecimento do todo. É impossível nós pensarmos o urbanismo sem pensar a arquitetura. E nós temos sim curso de urbanismo lá na Bahia. E daí? Né? Eu acho que é muito importante que essa casa tenha a seriedade de não nos deixarmos levar pelas pressões econômicas no momento em que o país precisa dar resposta concreta para as questões sociais das nossas cidades. É impossível pensar a cidade sem pensar o urbanismo, o tráfego, as praças como um todo. Não dá para nós pensarmos a nossa casa sem pensar a cidade. Não dá para pensar o jardim da casa sem pensar a casa. Eu acho que são questões óbvias e de uma responsabilidade enorme. Obrigado. Obrigado, senhor Gilson. E 3 minutos também aqui para o professor Everaldo, professor da PUC de Goiás. Bom dia a todos. Eu sou professor de paisagismo e sou professor também de planejamento urbano da PUC de Goiás. E eu não vou conseguir falar bem com o Paulo Gilson, mas gostaria de refutar aqui algumas coisas que ele disse. Eu sou arquiteto e sou veterano como professor, já estou na saída da minha carreira. E como paisagista, como professor de paisagismo na PUC, eu dou aula numa cadeira optativa. Os alunos podem ou não fazer paisagismo. Em toda a grade está escrito lá, né? No projeto 1, projeto 2, projeto isso, está escrito que deve ser visto paisagismo. Mas os professores não têm preparo para ver paisagismo nas disciplinas.
Eu mesmo dou a cadeira de planejamento urbano e deveria abordar a questão da paisagem urbana. É impossível. Esta é uma das outras loucuras que os arquitetos têm. Não é a arquitetura que ensina tudo. Nós temos que criar o curso de planejamento urbano. As cidades estão caindo aos pedaços. Eu não consigo ensinar como faz expansão urbana decentemente no curso de arquitetura. E nenhum outro professor ensina isso. Eu não consigo ensinar zoneamento. E o zoneamento é essencial. Nós aprovamos recentemente o Estatuto das Cidades, que traz uma quantidade de conquistas para as cidades do movimento de reforma urbana. Nenhuma cidade utilizou instrumentos importantes para o planejamento urbano, porque nós não ensinamos isso. A faculdade de arquitetura teria que ter 15 anos para ensinar tudo o que quer que a gente seja como arquiteto. É preciso criar campos profissionais. Eu acho que esse projeto de lei, a grande contribuição que ele traz é que os arquitetos não vão chocar mais o paisagismo no país. Nós não desenvolvemos o campo da balanço energético das cidades. Isso está sendo desenvolvido no mundo. Infraestrutura verde. Nós não desenvolvemos quantidade de coisas porque os arquitetos acham que é eles que são responsáveis pelo paisagismo. O paisagismo não é uma especialização da arquitetura. Em muitos casos, nós arquitetos vamos ser chamados como complementares de um projeto maior de paisagismo. Muitas vezes vai ser o contrário. O paisagista pode ser chamado para complementar um projeto de arquitetura ou de urbanismo. Mas nós temos que ter consciência que em algum momento nós vamos ter que abrir isso. O campo do planejamento urbano é essencial, o campo do paisagismo é essencial. Eu estou dando um depoimento já de veterano, não estou falando. Bem, eu vou agradecer e me limitar a isso. Olha aqui, seguindo a nossa banda aqui, nós vamos com a palavra a professora Letícia. Microfone. Alô? Muito obrigada novamente por me ceder a palavra. Como fez o professor Rubens, eu também gostaria de me apresentar. Eu sou arquiteta e urbanista, especialista em paisagismo 2 vezes, uma pela Universidade de São Paulo e outra pela PUC do Paraná. Eu sou mestre e doutora em engenharia florestal. Eu sou professora há 32 anos de um curso de arquitetura e paisagismo em 4 universidades. E eu atuo na área como profissional há 36 anos. Há 13 anos eu coordeno a especialização em paisagismo na PUC do Paraná. E há 10 anos eu sou pesquisadora do mestrado e doutorado em gestão urbana, na linha de pesquisa em gestão da paisagem, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu não sou autodidata. Eu não sou autodidata porque, desde 1933, eu tenho a competência legal para atuar na área de arquitetura paisagística. Respondendo algumas questões. Primeiro, a presidente Eliane. O Parque Barigui, desculpe, não foi projetado por Burle Marx. Nós temos que dar o crédito. Eu sou de lá e eu sei. A ONU trabalha está chamando para tratar das questões arquitetos paisagistas. Arquitetos paisagistas. Eu lhe agradeço, inclusive, ter apresentado o filme sobre a arquitetura paisagística e eu peço que seja feita a confrontação do que foi apresentado como conteúdo programático com a grade curricular que foi aqui apresentado. Bate inteiramente com a formação do arquiteto e urbanista. Professora, esqueci o seu nome, me desculpe, mas eu vou lhe responder da seguinte forma. Se paisagismo na sua universidade é considerado optativa, a sua universidade está ilegal, porque nas diretrizes curriculares do MEC é disciplina obrigatória.
projeto de arquitetura, paisagismo e urbanismo. Everaldo, desculpe. Desculpe nas questões colocadas pelos nossos colegas Rubens e Júlio, eu colocaria o seguinte: foi perguntado aqui quantas horas de paisagismo tem no curso de arquitetura e urbanismo. Sabe quantas horas tem? No mínimo 3.600, que é regulamentado pelo MEC. Porque quando nós atuamos como arquitetos urbanistas, nós estamos atuando na paisagem. Esse é o objeto do paisagismo. Tá? No mínimo isso. A nossa escola tem 4.800 horas, dedicadas a várias técnicas, a várias disciplinas que tratam a questão do paisagismo. Por que falar em jardinismo? Porque o texto do PL apresentado aqui não é sobre paisagem, é sobre jardinismo. Eu recoloco isso porque é uma questão conceitual extremamente importante. Em praticamente momento algum se fala em paisagem, se fala em áreas verdes, se fala em jardins, e se fala em praças e se fala em parques. E nós estamos falando em paisagens que podem ser construídas, que podem ser naturais e que podem ser também esses elementos que nós estamos falando. Tá? A IFLA, se a IFLA deu apoio ao senhor Júlio, eu desconheço, mas nós temos uma carta que foi apresentada aqui hoje, tá? E lembrando que ela é uma instituição internacional de arquitetos paisagistas. Também gostaria de colocar a questão, finalizar a minha fala dizendo o seguinte, retomando, por que a ABAP e as instituições relacionadas aos arquitetos urbanistas somos contra o PL, claramente. Porque conceitualmente é equivocado, eu acabei de colocar isso. Né? Não trata a paisagem como paisagem por ela mesma. Tecnicamente, ele é impreciso, não só por esse aspecto, mas ele inclui agrônomos. Me digam como que agrônomos vão trabalhar a paisagem urbana. Ele inclui engenheiros florestais. Me digam como eles vão trabalhar as paisagens construídas históricas. Ele inclui biólogos. Me digam como esses profissionais vão tratar a paisagem cultural. Por favor, me esclareçam. Eu não consigo entender. Diz também, eu também quero recolocar, que é ética e socialmente injusto. Por quê? Porque nós necessitamos de profissionais que tenham uma formação completa, que não olhem setorizadamente para cada questão. Eu acho que o nosso colega colocou muito bem. Nós não podemos só olhar o pé, nós temos que olhar o corpo inteiro. Nós temos que ver a paisagem como a visualização do espaço de uma forma integral. E nós temos que ter um profissional que olhe isso de forma integral. A paisagem construída, a paisagem natural e todas as suas diversidades. A paisagem histórica, a paisagem regional, a paisagem urbana, etc. E por isso, eu digo novamente que é legalmente conflitante, porque vai criar um grande problema no entendimento da sociedade brasileira como um todo, o respeito, aí vem a questão do respeito ao consumidor. O consumidor tem que entender o que é o paisagismo. E se o nosso presidente do CAU-BR disse que deve prevalecer a defesa e o desenvolvimento da sociedade, é aí que eu pauto principalmente o meu contraditório ao texto do PL. Muito obrigada novamente. Obrigado, professora. E passo a palavra agora para o último da mesa, que é o Júlio. Olá. Júlio Pastore. Bom, eu vou só responder aqui a coisas que foram colocadas. Em primeiro lugar, bom, o projeto de lei que está sendo tão criticado, como que não trata de paisagem e área verde, eu não vou poder ler aqui todos os parágrafos. Mas eu vou ler só o primeiro, que eu nem escolhi. Planejar, conceber projetos e estudos de áreas verdes, compreendendo todos os aspectos que interferem na paisagem externa às edificações, os espaços abertos, as áreas livres, rurais e urbanas, com função de recreação, amenização,
circulação e preservação ambiental, integrando o homem à natureza e ainda executar, direta ou indiretamente, atividades resultantes desse trabalho. Não sei em que momento que isso não configura um trabalho de um paisagista. Outra coisa. Esse projeto prevê a pós-graduação para agrônomos, biólogos e outras áreas afins, que já tem na graduação uma parte consistente, como a gente viu na graduação em arquitetura da paisagem, ou paisagismo, porque são sinônimos, como eu vou falar daqui a pouco, tem 20% quase do curso destinado a ciências da natureza. É irresponsável dizer que essas categorias não têm conhecimentos afins com paisagismo. Que eles sejam paisagistas formados, eu sou o primeiro a discordar. Mas que a partir de uma pós-graduação, idealmente, é legal que o profissional seja formado em paisagismo. Hoje a gente não tem, em número suficiente no Brasil, paisagistas. Precisa adequar um mercado que foi muito sacrificado por essa disputa entre agronomia e arquitetura. Agora, de qualquer maneira, uma coisa me chama a atenção na fala da senhora Letícia. Se esse projeto de lei propôs a regulamentação da profissão autônoma de paisagista no Brasil, com uma base conceitual que satisfizesse os entendimentos da ABAP, ela apoiaria a regulamentação autônoma do paisagismo? Agora, continuando. Quanto à nomenclatura de arquiteto paisagista ou paisagista, a classificação brasileira de ocupações coloca essas duas como sinônimos, e assim é mesmo, em todos os países que falam língua latina. Essa classificação reflete a prática internacional. Paisagismo é sinônimo de arquitetura paisagística, assim como paisagismo é sinônimo de arquitetura da paisagem. Essa dupla denominação ocorre pela original convivência entre os termos paisagista e arquiteto paisagista no francês, que depois foi para o inglês como Landscape Architecture. A expressão arquiteto paisagista foi objeto de discussão nos Estados Unidos e na Inglaterra há muito tempo, porque ela convivia com a expressão Landscape Gardener. E na Inglaterra, muitas pessoas preferem ser chamadas de Landscape Gardener, e eles são arquitetos paisagistas, ou paisagistas, é a mesma coisa. Na França, a Federação Francesa de Arquitetura da Paisagem recomenda que o profissional seja chamado de conceptor de paisagens. Na Rússia, esse profissional é chamado de engenheiro verde. Então, quanto ao termo, a gente não pode instrumentalizar. O próprio Olmsted falou que esse termo era problemático. Ele que ajudou a cunhar esse termo. Ele reconheceu que esse termo é problemático, porque ele pode vir a confundir essa ciência que é nova, que na época se chamava muito mais Landscape Gardener do que Landscape Architecture, com a arquitetura. Então, sim, vamos parar de instrumentalizar essa dupla denominação. Se se chama arquitetura, se alguém decidiu em algum momento chamar arquitetura da paisagem, é porque são duas disciplinas voltadas ao projeto. Mas isso daqui não significa, de modo algum, dizer que uma formação generalista, que é voltada à arquitetura, e ainda bem que é voltada à arquitetura, porque a gente precisa de ter arquiteto, mas que uma formação generalista em arquitetura, ou como querem os senhores aqui, como em projeto do espaço, dê todo o instrumental necessário para um projeto paisagístico. É lógico que precisa da fundamentação teórica e da fundamentação técnica, e não é só isso. O projeto de paisagismo exige habilidade própria. Seria um desrespeito com os senhores arquitetos se a gente viesse aqui dizer que a arquitetura é igual artes plásticas mais engenharia. Que basta um artista plástico que seja capaz de projetar espaços, chame ali um engenheiro civil para resolver as questões técnicas e se tem a arquitetura. É lógico que a arquitetura é um núcleo de saber independente. A habilidade de projetar um espaço arquitetônico, ela não está na soma da arte com a engenharia civil. Ela é uma habilidade própria. Assim como é o paisagismo. Não basta ser generalista em formação de espaço, que na verdade é impossível dizer que não é. As formações em arquitetura no Brasil são voltadas para a arquitetura, principalmente. É lógico. Basta pegar o nome das disciplinas. Então, a questão é a seguinte. A profissão de paisagista, ela é autônoma e, ao contrário do que foi dito aqui, ela é amplamente reconhecida
há muitas décadas, mundialmente. Tem aqui a assinatura feita entre a União Internacional dos Arquitetos, é o órgão máximo da arquitetura no mundo. Eles reconhecem, em documento assinado, a autonomia da formação em paisagista. Os senhores deveriam respeitar esse documento, porque o IAB é afiliado da UIA. Está aqui, ó, o senhor pode ver. O senhor recebeu esse documento no IAB, a ABAP recebeu esse documento, todos sabem. A ABAP tem no site dela link para esse documento. Como que ele pode ser desconsiderado? Por último, eu falo sobre a questão do autodidata que eu mencionei a princípio. Eu também fiz pós-graduação em arquitetura, faço hoje em dia, em paisagismo, faço hoje em dia. Eu não quis ofender ninguém. O que eu disse com autodidata é todos os oriundos dos programas normais de graduação, para chegar ao paisagismo, como no Brasil temos poucos paisagistas, acabam cumprindo um percurso autodidata. Com pós-graduação, como é o caso de alguns, como é o meu caso, às vezes não é esse o caso, mas eu não quis ofender ninguém, não quis dizer que as pessoas não podem ter chegado a esse conhecimento com pós-graduação, com atividade profissional. Esse é o caminho que eu também estou trilhando, eu acredito, e o projeto de lei estimula a pós-graduação na área de paisagismo para aqueles que não tiveram oportunidade de estudar isso na graduação. Obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de todos os senhores, professor Sérgio, professora Letícia, Eliana, o Júlio e o o carioca Rubens, ali, não eu sei que ele é carioca, mas está lá.